Peguei as minhas tintas guache, vou usar junto com vocês pela primeira vez, tá? Minhas folhas de ouro, que de ouro não tem nada, entendeu? Mas a gente faz de continha. E vou criar uma obra de arte autoral com isso, então se vocês quiserem acompanhar, pega aí o teu café, senta bem confortável e bora fazer arte comigo. Bom, pessoal, eu uso essas guaches aqui da marca Artus, que é uma marca bem conhecida, principalmente pelas suas guaches e aquarelas. E também vou estar usando esses pincéis aqui, que são da Ceramic. Aí eu coloquei aqui na minha paleta já as cores que eu vou usar para esse início, que eu vou usar um azul, tá? E temos aqui a minha arte, olha só. Esse aqui é um papelão do tamanho A3 e aqui vai uma diquinha para achar esse tipo de papel bem grossinho. Eu utilizo o último papelão que tem de um bloco, por exemplo, os blocos da Canson tamanho A3, todos eles vêm com papelão atrás das folhas. E eu sempre uso esse papelão, nunca descarto, eu gosto muito. Então ele vai ser ideal para trabalhar com a guache. E nessa obra eu vou estar usando pela primeira vez as folhas de ouro, que é algo que eu sempre quis trabalhar, eu sempre quis ter. E agora eu comprei, então eu vou usar ela aqui com vocês pela primeira vez. E eu tô pensando em trazer elas mais focadas aqui nas estrelinhas para dar um destaque. E para essa obra, pessoal, a minha ideia basicamente foi fazer essa menininha pintando as estrelas no próprio céu dela. Eu ando passando por algumas questões aí na minha vida pessoal que andam me deixando bem abalada emocionalmente. E eu quis trazer isso em forma de arte, expressar isso de alguma maneira e, enfim, eu quero expressar que mesmo assim, passando por diversos problemas, a gente tem que pintar a nossa própria esperança, a gente tem que encontrar ela, buscar a esperança para a resolução dos problemas, de coisas que nos deixam triste, né? Então, eu sei que pode parecer algo um pouco lúdico e é a ideia, de fato, trazer isso para minha arte, mas tem sentimento por trás, sabe? Tem um contexto. Eu acho que isso faz parte, assim, momentos difíceis na vida eles existem e a gente precisa encarar, a gente precisa aprender a lidar com os nossos desafios e buscar esperança, buscar, né, um porquê para tudo isso e seguir em frente e continuar. E agora eu vou trazer aqui um azul um pouco mais escurecido. Eu não gosto do azul que vem na paleta da Artus, para mim podia vir direto um azul escuro. Esse azul aqui ciano, que eu acho que é ciano, pelo menos me parece. É ciano. O azul ciano, pra mim, ele é mais difícil, tá, de usar, mas tudo bem. E aí eu vou tentando trazer um azul escuro, acabo não tendo bem o tom que eu gostaria. Pra quem não sabe, na guache, o interessante é a gente começar por partes escuras, a gente não precisa começar do claro pro escuro, né, como na aquarela, por exemplo. Então, na guache, normalmente eu, pelo menos, costumo usar o processo contrário. Então, eu vou trazer esse tom bem escuro, mais de fundo, pra obra. Depois eu venho com os mais clareadores. Bom, agora que eu já passei o fundo mais escuro, tá? Vocês veem que eu não fiz ele bem certinho ao redor das estrelas, enfim, porque tu não vai precisar, vocês vão ver. Eu vou pegar aqui, ó, e eu vou trazer um tom mais claro do que eu tinha antes, tá? Pra quê? Para trazer umas pinceladas bem expressivas, inspiradas na obra da Noite Estrelada, que é uma das minhas obras favoritas, é uma das obras que eu mais amo, né, a obra do Van Gogh. E eu tenho uma pincelada mais expressiva, não como naquela obra, lógico, meu estilo é diferente. Mas eu quero trazer essa releitura, assim, né, enfim, puxar a ideia daquela obra para minha, de uma forma um pouquinho mais discreta e um pouquinho diferente também dentro do meu estilo, da minha ideia para essa arte em geral, tá? Então, o que eu pensei? Olha só, eu pensei em trazer sutilmente algumas coisas no estilo mais de umas ondinhas, tá? Mas é algo bem sutil, vocês estão vendo? Agora eu tô trazendo um tom um pouquinho mais vivo ainda, desse azul ciano, quase puro, na verdade, pra começar a dar um destaque. Sabe que essas cores aqui, esses tons, estão me lembrando muito a Coraline, sabe aquela personagem? O fundo dos cenários dela, eu acho que me lembram muito esses tons aqui.
Com um pincel menorzinho, olha só, eu vou vir com essa mistura um pouco mais clara, dando destaque. Aqui tá ficando o resultado, ó, já vem com outro tom. Aqui atrás eu passei um bem escuro, mas um pouquinho menos, estão vendo? Pra ter um detalhe de fundo mesmo, tá? Aí com esse aqui, ó, eu vou vir com esse menorzinho. Um pouquinho mais de cuidado, porque eu não quero que ele cubra nada, sabe? Quero que ele vá ajudando a dar forma. Olha só. Vai ficando mais interessante. E, gente, agora um tom mais claro ainda. Eu vou trazer aqui quase que um branco, na verdade. Esse eu vou trazer em menos quantidade, né? Não vou saturar tanto. Gente, já tá bem destacado como eu queria. Então, agora eu venho aqui com o amarelo, olha só. Um amarelo bem vibrante. Eu vou diluir com um pouquinho de água, assim, no pincel, olha, levemente molhado. Só pra não ficar super grosso e ser mais fácil de administrar, né? Pra quem não sabe, a guache a gente pode diluir em água, enfim, trabalhar com camadas mais transparentes que outras. Porém, eu gosto da guache mais densa, tá? Vou trazer rente a ela esse meu amarelo um pouquinho mais forte que eu tenho aqui. Esse é o fatídico momento em que parece que tá tudo dando errado e as pessoas se desesperam, inclusive eu, mas vou manter confiança aqui no meu processo. E fiz um amarelo clarinho e vou trazendo esse amarelo clarinho aqui, como eu trouxe o mesmo jeito que o azul. Vou trazer, começar a dar uma forma, ó. Agora eu tô molhando aqui a minha tinta um pouquinho pra deixar ela um pouquinho diluída pra passar esse fundo, né? E vou trazer todo o fundo aqui dessa grama. Agora eu vou fazer nada mais, nada menos do que um teste. Se não der certo, eu passo esse escurão de novo por cima. Mas eu pensei em trazer umas folhas. Tô parecendo uns pontinhos de interrogação, né? Gente, agora eu fiz aqui dois tons de lilás, olha só, um mais escurinho, acinzentado e um mais clarinho. E eu vou trazer aqui algumas pétalazinhas de flor. E de verdade, gente, eu acho que é o detalhe que traz a diferença das coisas, sabe? Tem, por exemplo, aqui, ó, vou trazer uma luzinha dentro de cada pétalazinha. Já vai começar a dar mais vida. Olha como ela fica muito mais interessante do que se eu deixar apenas de um tom, né? Sabem que uma das coisas que eu mais gosto é explorar novos materiais, conhecer novos materiais. E a guache não é algo com o qual eu tenha trabalhado com frequência, mas já fiz alguns trabalhos e eu amo o resultado que ela traz, sabe? Eu amo essa ideia de trabalhar com algo mais denso, assim que tu passa uma de mão e já tá preenchido, essa praticidade. Eu acho que ela me abre muito espaço pra criatividade, porque eu não tenho que ficar pensando muito, sabe? É pincelar e ponto, não tem muito mistério. Então eu gosto muito, assim, dessa dinâmica que ela tem na hora de me dar facilidade no meu trabalho, sabe? Então acho que pra esses momentos criativos, como hoje, por exemplo, que, poxa, hoje é um dia que não tão legal, tô passando por um momento chato e tal na minha vida. E aí, poder ter essa liberdade de trabalhar com um material que flui, conforme a minha criatividade, que eu vou pensando e vou fazendo, não tem que pensar muito na técnica, né? E uma dica que eu tenho pra dar, assim, é quando tu tá passando por um momento difícil na tua vida, sabe? Seja lá no que for na tua vida que estiver acontecendo, que tá te pesando a mente, assim, ó, que tu não para de pensar nisso, que tu fica o tempo inteiro focado nisso e fica te botando pra baixo, fica, enfim, né? Coisas naturais dos seres humanos.
melhor coisa que tu pode fazer é encontrar algo para ser um escape na tua vida. No meu caso é a arte, né? Então, se tu é artista, provavelmente também vai ser, sei lá, que seja a música ou a leitura de um bom livro, ou, enfim, algum tipo de artesanato, não sei, sabe? Alguma coisa assim, manual, né? Que vai desenvolver esse teu lado criativo e te libertar um pouco desses pensamentos ruins. A arte, ela tem muito esse poder, assim, de fuga, né? De escape pra mim na minha vida e, ai, eu não consigo me imaginar assim. Agora eu fiz essa cor aqui, um pouquinho mais vibrante, dentro desse roxo, sabe? Que é a minha cor preferida, na verdade, roxo, lilás, enfim. E eu vou trazer os pontos mais de sombra desse vestido dela. Realmente os pontos mais escuros, né? Pra depois ir vindo com os tons mais claros. Gente, esse barulhinho de fundo, muito legal, é da minha pitica comendo, então ignorem. Mas basicamente agora eu vim com uma cor bem clarinha pra chegar na parte que eu mais gosto, que é a parte de trazer a luz, né? Começar a trazer luz aí, né? O famoso brilhinho, blur, pra nossa arte. Vou pegar esse amarelinho bem branco e vou trazer aqui também pra dar essa luminosidade, ó. Entra um pouco nessa ideia das estrelas e dá o brilho mesmo. Pra mim, uma das coisas que eu mais gosto é trazer sempre a iluminação, ou num azul bem claro ou no amarelo bem claro. Em cima de qualquer cor que seja, mesmo tendo essas estrelas amarelas ou não. Pra mim funciona muito mais, parece que brilha muito mais do que trazer um branco puro. E traz muito mais, algo muito mais interessante, assim, na harmonia das cores, sabe? Do que trazer só um branco no brilho. Eu acho que fica mais legal, olha só. E por último, finalmente eu vou vir aqui com as folhas de ouro, tá? O papel de ouro que eu quero trazer nas estrelas. E pra grudar eles eu pesquisei. E aí eu vou trazer o verniz acrílico brilhante que eu tenho aqui da Acrylex, tá? Então o que que eu vou fazer aqui, olha só. Eu vou pegar e vou pôr um pouquinho na tampinha. E eu vou pegar um pincel que depois eu vou acabar usando só pra verniz mesmo, né? Porque eles ficam duros, nem com água, volta a ser a mesma coisa. E aí eu vou trazer, olha só. Bem como se fosse um desenho mesmo, uma pintura com o verniz, tá vendo? Vou vir aqui com a minha folhinha. Ela é muito fina. Tipo, muito mesmo. Vou colocar aqui sobre este lugar do verniz aqui. Ai, pisca gata. Acho que tem que ser um verniz um pouquinho mais grossinho do que eu tava passando na outra. Gente, agora que é a hora da verdade. Por quê? Porque eu não sei se deu muito certo. Mas, enfim, agora a gente pega um pincel seco, macio e... vai tirando, de certo ficar no formato da estrela que eu coloquei. Que no caso não deu certo. Oh, Senhor Jesus Cristo. Aqui, vamos ver. Mas eu refaço. Porque acho que também não vai dar muito, não.
Fiz de novo, apliquei de novo em algumas partes. E eu aqui de novo. Perfeito, perfeito. Não vai ficar. Já tá melhor, mais completinho. Sinceramente, eu achei que eu ia apreciar um pouquinho mais esse papel dourado, tá? Não consegui acertar muito, mas como foi a minha primeira vez usando também, né? Dá pra me dar um desconto. Ah, vai, ó. Legal, legal. Tá bom. Gente, esse é o resultado final aqui da minha arte. Eu achei que eu dei uma bela de uma estragada com essa folha de ouro, mas dentro de um giral, o contexto todo, eu gostei muito. Eu achei que a ideia ficou muito boa. Eu ainda continuo gostando do resultado, então tudo bem. Um todo, olha só, eu achei que ficou legal. E é isso, as coisas não precisam ser perfeitas para serem bonitas, né? Então é isso, pessoal, já tá aqui até numa moldura, ó, porque já tá ocupando espaço na minha parede. Então, é isso, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo o que é que vocês acharam, se inscrevam no canal e deixem o like de vocês, que é super importante pro crescimento do meu canal, que é pitiquinho ainda.